Olá, muito boa noite a todos. É com grande alegria que a gente começa agora mais uma palestra espírita falando sobre lições de Jesus e de personalidades importantes do Espiritismo que passaram pela Terra e nos deixaram enorme legado, muita luz, muita alegria. Hoje, portanto, iremos falar sobre a fórmula da felicidade. Todos nós, o tempo todo, vivemos em função da felicidade, procuramos a felicidade de todas as maneiras, mas por que às vezes não encontramos a felicidade? Então hoje iremos falar a respeito deste tema. Começamos agora no sentido de prece, pedindo que todos que nos assistem possam fechar seus olhos e fazer aquela oração linda que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Então começamos agora com a palestra A Fórmula da Felicidade. E essa palestra, meus irmãos, ela é baseada em um livro. Há um livro chamado Chico Xavier e Jerônimo Mendonça, A Fórmula da Felicidade. É um livro lindo, escrito por Jamiro dos Santos Filho, um outro palestrante espírita mineiro. E ele começa o livro contando como é que o livro foi produzido, como é que o livro foi inspirado, como é que o livro foi criado. Ele estava em suas andanças pelo interior de Minas, fazendo algumas palestras, até que parou em uma cidadezinha pacata, em um posto de combustíveis, para fazer algumas compras, se alimentar, enfim. E havia naquele posto de combustíveis um senhor sentado na porta do estabelecimento e aquele senhor ficou surpreso quando viu e disse: "Nossa, eu esperava que você viesse." E ele se questiona, fala: "Como assim esperava que eu viesse?" Falou: "Faz muito tempo que eu espero a sua visita." E aquilo deixou o palestrante um tanto encucado, né, um tanto surpreso, digamos, e curioso. E ele partiu para o posto de combustíveis ali, fez a compra que deveria fazer, e na volta ele percebeu que aquele senhor que estava sentado, ele não enxergava com os olhos da terra, com os olhos da carne, ele era cego. E ele fala: "Você vai fazer palestras, né?" E ele iria, o palestrante, fazer palestras sobre a fórmula da felicidade, e ele narra que ele não sabia nem por onde começar. Ele não sabia nem por onde começar a respeito da palestra, pois é um tema muito, muito difícil. Apesar da gente procurar a felicidade o tempo todo, é muito difícil. E ele então se despediu e foi fazer a palestra dele pelas cidadezinhas de Minas Gerais. E aí ele tinha na volta ele tinha uma opção. Ele poderia fazer o caminho mais curto para voltar para casa, ou fazer o caminho mais longo e passar de novo por aquela cidadezinha que ele, por uma questão de descrição, não fala o nome da cidade. Ele então resolve passar por aquela cidade de novo, e lá ele encontra mais uma vez aquele senhor no mesmo lugar. E aquele senhor fala: "Nossa, eu sabia que você voltaria." E ele fala: "Eu fiquei curioso, eu queria saber mais. Como é que o senhor sabe essas coisas a meu respeito?" Enfim, porque eu tenho as pessoas que me falam, né, os espíritos que me falam. Então realmente ele já percebeu se tratar de uma entidade especial. E começou a ficar curioso em relação àquilo, queria saber um pouco mais. E o seu João Mineiro, o nome daquele senhor que estava sentado na frente do posto de combustível, ele fala: "Fica aqui alguns dias que eu vou te contar qual é a fórmula da felicidade." E essa história, pessoal, ela é baseada em uma palestra que Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, fez naquela cidade. E na época, muitos anos atrás, o Jerônimo disse que tal palestra foi inspirada em palavras do Chico Xavier. O Chico, na época, disse que a fórmula da felicidade já havia sido ensinada há muitos séculos atrás, através do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha está a fórmula da felicidade. Então, sabiamente, inspirado pelo alto,
Jerônimo Mendonça passou a tentar decifrar aqueles enigmas e a explicar. E ele compara a felicidade a um edifício. Nós somos compelidos, obrigados, caso queiramos atingir a felicidade real, a subir todos os andares deste prédio. Em cada andar mora uma virtude e nós devemos alcançar tal virtude. A soma destas virtudes todas é que causa a sensação de felicidade ou a felicidade total do ser. Quanto mais alcançamos os degraus da escada, os lances da escada, os andares posteriormente, mais felizes somos, pois possuímos as virtudes necessárias para a real felicidade. Então ele começa contando que no primeiro andar, para você começar a querer ser feliz, você deve alcançar uma virtude chamada fraternidade. Ninguém pode ser feliz sendo egoísta. Ninguém que não caminha nesta seara da fraternidade é feliz. É necessário que todos nós passemos, portanto, por este andar chamado fraternidade para termos um pouco mais de sensação de alegria, de bem-estar. Com todo mundo que eu conheço, que eu converso, aliás, com todas as pessoas que eu converso, a resposta é a mesma. Se o mal, as más condutas oferecem uma série de prazeres transitórios para o espírito fraco, o bem praticado também vicia. Então, sempre que nós praticamos o bem, nós sentimos uma sensação tão boa. Isso é viciante, ou seja, causa uma sensação de felicidade. É um pouco de felicidade que nós já temos. Então ele diz que nada me faz me sentir tão bem quanto fazer o bem. Palavras de Jerônimo Mendonça. Ele ensinou isso na palestra. E aquelas pessoas que estavam ali, muito humildes e atentas, escutando aquelas palavras, deste que também foi um excelente médium mineiro de Tuiutaba, escutando aquelas palavras, as pessoas começaram a despertar. Afinal de contas, todos queriam a fórmula da felicidade. E ele estava, portanto, após ser intuído pelos espíritos superiores, decifrando um pouco mais sobre o Sermão da Montanha e mostrando como nós podemos ser felizes. Portanto, o primeiro degrau deste edifício chamado felicidade é a fraternidade. A gente tem que seguir também um pensamento do próprio Chico. Chico dizia: onde estiver, seja a alma deste lugar. Então, onde é que nós estejamos, nós sabemos, vivemos em uma terra de provas e expiações agora, num período transitório para regeneração, enfim, a terra possui muito ranger de dentes, muito cair de lágrimas, pessoas chorando o tempo todo, cada uma com as suas dores. Nós observamos às vezes nas fotografias, todo mundo sorrindo, mas aquilo são máscaras. As pessoas têm suas dores no dia a dia, as pessoas sofrem. E é preciso que nós estejamos atentos a isso. O Chico dizia também: cada tiquinho de paz que eu levo a alguém vale a paz que nunca foi minha. Então que a gente aprenda a aproveitar as oportunidades. Deus nos confere oportunidades o tempo todo para praticarmos o bem. O tempo todo. E eu não estou dizendo só de distribuir dinheiro para moradores de rua, não. Isso também faz parte. Se isso nos enche o coração de alegria, devemos sim colaborar. E aí o Chico diz que uma vez indagaram ele, falou: poxa, Chico, mas você fica ajudando as pessoas, os moradores de rua e tal, você não acha que você deveria ensinar essas pessoas a pescar ao invés de dar o peixe? E eu confesso, meus irmãos, que foi esta passagem que me convenceu para realmente querer ajudar essas pessoas de rua. Quando o Chico diz: como é que eu vou ensinar alguma pessoa a pescar se algumas pessoas são tão fracas que não possuem nem forças para segurar a vara? Entendeu o raciocínio? Tem pessoas que, por mais que você queira ajudar, elas ainda não estão preparadas. Então nós devemos, de fato, ser indulgentes, deixar de julgar os outros, deixar de julgar até porque o nosso passado nos condena, tanto que estamos aqui, provando, espiando coisas que nós criamos. Não há vítimas no mundo, há autores
que somos todos nós em maior ou menor grau. Portanto, façamos o bem, aproveitemos as oportunidades, façamos as pessoas felizes. Essa é a fraternidade, que é o primeiro andar do edifício que nós devemos subir até o topo para alcançar. E aí nós temos o segundo andar do edifício, nas palavras do próprio Jerônimo Mendonça, que é a compaixão. Ninguém pode ser feliz se não tiver compaixão pelo outro. Nós devemos realmente nos preocupar com o outro. O outro chora, o outro tem lá as suas situações de tristeza, os seus momentos de dor, as suas angústias. Todos nós possuímos angústias. Até o Chico, quando estava triste, a convite do Emmanuel, ia até as periferias de Uberaba e ali meditava, pois via sofrimentos maiores, além dos sofrimentos dele próprio, e ele se sentia a pessoa mais feliz do mundo, porque ele observava que ele não tinha sofrimentos, ele imaginava ter sofrimentos, porque havia ali sofrimentos muito além daquela dor que ele sentia. Então, que todos nós tenhamos essa convicção, essa clareza, devemos ter compaixão pelo outro. O bem que praticamos em qualquer lugar será o nosso advogado em toda parte. Nós somos donos do nosso livre-arbítrio, mas somos escravos de suas consequências. Devemos praticar o amor, ter compaixão pelo outro. Luther King diz que temos aprendido a voar como pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. E o João Mineiro, aquele senhorzinho que ensinou praticamente tudo isso para o autor do livro, diz o seguinte: a maior distância que existe é aquela entre o coração e a mente dos homens. Profundo isso. Essa é a grande distância. Nós corremos atrás das coisas, é tudo ilusão. Buscamos ter, devemos buscar o ser, a nossa transformação pessoal, a nossa transformação moral. O resto é consequência. De nada vale uma Ferrari na garagem se não passamos de lata velha por dentro. Vamos buscar o que realmente vale a pena? Vamos buscar o que realmente vale a pena. Aliás, em primeiro lugar. Aí vem o terceiro andar do edifício. E naquela altura o autor já estava todo eufórico, feliz, alegre, com aquelas revelações. Afinal, ele, assim como todos nós, queria a felicidade real, buscava a felicidade. E aqui eu paro um pouquinho, antes de contar sobre o terceiro andar do edifício, porque eu me lembrei de uma passagem do próprio Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como Gigante Deitado. Ele, para quem não conhece, passou décadas sobre uma cama, acamado, sem qualquer movimento, a não ser do pescoço para cima. Ele, portanto, havia uma série de dificuldades ali. Só que ele era sorridente, ele era feliz, ele era animado. E um dia o repórter pergunta para ele, fala: Jerônimo, para você o que é a felicidade? E ele diz: para mim, que vivo numa cama, deitado de barriga para cima todos os dias, em todos os momentos, a felicidade poderia ser virar para o lado. Esta seria a felicidade do ponto de vista do Jerônimo Mendonça. Se nós formos buscar em nossas vidas, em nossas lágrimas, nas razões para as nossas lágrimas, nós iremos entender que todos nós possuímos inúmeros motivos para sermos felizes. Você que está assistindo possui inúmeros, incontáveis motivos para ser feliz. Eu também possuo inúmeros motivos para ser feliz, inúmeros motivos para me contentar. Mas a gente não valoriza, e eu vou chegar num outro item aqui. Então o terceiro andar é o desprendimento. Para doar é preciso ter misericórdia por aquele que sofre. É muito melhor quando pedem esmola pra gente, é muito melhor, né? Porque é sinal que nós temos dinheiro para ajudar. Pior seria se nós fôssemos os pedintes. É um raciocínio também do próprio Chico. Em uma das várias leituras a respeito dele,
São muitos livros escritos a respeito do Chico, da personalidade do Chico, de histórias a respeito do próprio médium mineiro. E Emmanuel diz que nós somos tão pães duro, mas tão pães duro, que muita gente não dá nem o braço a torcer. Então, o nosso trabalho, a moradia, a saúde e a família são fatores imprescindíveis. Nós temos que correr atrás disso, do trabalho, do dinheiro, tudo isso faz parte. Devemos sim correr atrás, nos sacrificar às vezes por isso, mas quando a gente fala de desprendimento, nós não estamos falando para pegar a carteira, tirar todo o dinheiro e distribuir, não é isso não. É não ser ganancioso, é não ser ambicioso. O Divaldo conta uma história muito interessante, quando ele diz que certa vez uma pessoa o procurou e disse: Divaldo, eu preciso muito ser feliz. E aí o Divaldo pergunta para ele, fala: tá, mas para você o que seria felicidade? Ah, felicidade vai ser quando eu tiver um carro. Quando eu tiver um carro, eu vou ficar feliz. E aí, passou um tempo, aquela pessoa comprou o carro. Tá feliz? Ah, tô feliz, tô satisfeito, né? Mas eu vou ficar feliz mesmo quando eu comprar uma casa. E anos passaram e a pessoa foi lá e comprou a casa dela com muito sacrifício. E aí o Divaldo falou: nossa, fulano, que legal, você comprou a casa, tá feliz agora? Ah, eu queria uma chácara. Então não tem fim. Eu falo de um filme aqui, o Clique, por exemplo, quem já assistiu, a história é a mesma, no final ele vê que são apenas cereais. Não adianta a gente correr atrás como se nós fôssemos levar alguma coisa daqui. Nós temos sim que buscar ter o nosso conforto, buscar ter o conforto realmente para a família, né? Isso é justo, mas acumular, viver só em função disso, está errado. Nessa mesma história do Divaldo, ele diz o seguinte: as pessoas ainda não estão preparadas para a felicidade, porque não alcançaram esses itens básicos aqui que o Jerônimo disse, por exemplo. Agora, quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, aí nós remoemos semanas, meses, talvez até a vida inteira. Porque nós estamos preparados, nós estamos receptivos para as mazelas da vida, mas ainda não estamos tão dispostos. Esta é a palavra, dispostos para a verdadeira felicidade. Porque até para alcançar a felicidade é preciso sacrifício. Olha só, nós temos que ser fraternos para sermos felizes, mais felizes. Nós temos que ter compaixão pelos outros, nós temos que ter desprendimento. Será que nós estamos dispostos realmente a deixar essa ambição de lado para termos desprendimento? Será que as pessoas estão dispostas a terem compaixão umas pelas outras? Basta ver nas redes sociais, um se torna inimigo do outro por conta de artigo político. Ridículo. Não vale a pena nós nos distanciarmos das pessoas, brigarmos por causa disso. Nós não temos controle sobre o outro e todos nós somos casas em construção. Por isso somos pessoas falhas, por isso erramos, por isso caímos, por isso nos levantamos. Dia após dia é um tijolinho a mais que nós conseguimos preencher nas paredes do nosso ser. E um dia seremos casas, portanto, em construção. Ainda, pessoal, as belezas ocultas. As belezas ocultas, elas não são necessariamente um andar naquele edifício, mas são parte importante. Nós devemos nos atentar a inúmeras possibilidades de ver a alegria. Quando nós, por exemplo, passamos por uma dificuldade, somos todos saudáveis, mas passamos por uma dificuldade, passamos por um momento existencial difícil. Quando a doença passa, nós passamos a valorizar a saúde. Então a saúde é uma beleza oculta. Nós devemos aproveitar esses momentos com as pessoas da nossa família, curtir as pessoas da nossa família, fazer aquilo que nos cabe e ir além. Fazer aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Essas são as belezas ocultas. Aproveitar os momentos. Chico dizia que isso também passa. Tudo passa. Os momentos bons passam,
os ruins também passam. Então aproveitemos os momentos. Vamos aproveitar os nossos momentos, eles são benditos. Vamos aproveitar o nosso cãozinho de estimação, o nosso gatinho, os nossos filhos. Diga que ama as pessoas que estão à sua volta. Essas são as belezas ocultas. Agradeça a Deus, faça uma caminhada, observe. Observe que até mesmo em cemitérios, sobre os túmulos, nascem as mais belas flores, ou seja, a vida se renova o tempo todo. E aí nós temos o quarto andar do edifício, sempre saboreando um pão de queijo, tomando um cafezinho, como ele mesmo diz no livro. Ele escutava aquelas histórias de João Mineiro, ficava extasiado com as lições que mostravam a ele o caminho, a verdade e a vida, sobretudo da felicidade. O quarto andar, portanto, é a verdade, baseada na bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então a verdade é o quarto andar do prédio, devemos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertarás. Essa é mais uma passagem do Mestre Jesus e que tem tudo a ver com a verdade. A verdade sem o conhecimento, aliás, a fé sem o conhecimento da verdade causa fanatismo que é capaz de matar. Os maiores missionários da terra diziam nada saber. No entanto, viveram exemplificando o pouco da verdade que já haviam entendido por saberem que nada sabemos diante do infinito poder de Deus. Com o passar do tempo, todos nós passamos também a ser mais experientes. Passamos por situações, passamos por angústias, passamos por momentos delicados em nossa vida, e tudo isso nos fortalece, nos torna pessoas mais cientes, pessoas mais ligadas realmente à verdade. Eu me recordo muito bem dos momentos difíceis que passei, e realmente não foram poucos, houve aí uma quantidade significativa, mas todos eles me mostraram alguma coisa. Eu consegui tirar de cada um desses momentos alguma lição preciosa. Foram momentos difíceis, foram momentos bons, e em todos esses momentos eu tirei lições. Lições que hoje me ajudam. Lembra? É pelo amor ou pela dor que a gente evolui? Então é pelo amor ou pela dor que a gente alcança a felicidade também. Eu costumo dizer que as doenças, elas nos apresentam a verdade também. As doenças, sob o ponto de vista material, são coisas muito ruins, são motivos de agonia, de ranger de dentes, mas sob o ponto de vista espiritual, a doença, ela é sempre o remédio. Para aquele espírito que não conseguiu se livrar de certas condutas através do amor, a doença vem como benfeitora. Ela nos mostra uma série de possibilidades, ela acelera a nossa evolução, ela nos ajuda a vencer a escuridão que há em nós mesmos, jogando a luz do entendimento sobre cada um de nós. Portanto, essa é mais uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertarás. Passemos a buscar enxergar com os olhos do céu e não com os olhos da carne. E para enxergar com os olhos do céu, basta que passemos então a imaginar sobre o ponto de vista de Deus. Porque nós temos apenas esse ponto de vista imediatista, o ponto de vista terreno. Devemos nos apressar em buscar conhecer os motivos, as razões de Deus. Aí nós possuímos, pessoal, o quinto andar do edifício, que é o perdão. Esta é sem dúvida a virtude mais difícil de ser alcançada, porque o perdão, ele precisa ser exercido justamente quando nós somos provocados, quando alguém nos magoa, quando alguém tenta contra nós, é que nós temos que agir no perdão. Então é muito difícil, realmente é muito difícil. Eu tive algumas pessoas difíceis no meu caminho e que eu digo para cada um de vocês que
vulgarmente, né, nós chamamos de espinhos, só que na realidade foram benfeitores, todos eles benfeitores, porque eles nos advertem, eles nos observam, eles nos acusam e eles nos mantêm em uma linha reta. Essas pessoas são capazes de fazer muito bem por nós, embora a intenção não seja essa, mas eles sempre fazem muito bem por nós. E eu me recordo, em relação a uma dessas pessoas, eu rezava sempre por ela. Quando eu ia ao centro espírita, segundas-feiras na época, toda segunda-feira eu fazia as orações para ela. Chegava na terça-feira, a pessoa estava uma seda, porque realmente eu conseguia neutralizar aquelas más tendências, aqueles ímpetos negativos daquela criatura através da oração. Então o perdão é isso. O perdão não significa que nós iremos ter que conviver com a pessoa, ficar realmente grudados com a pessoa, não é isso. É só não guardar rancor, não guardar raiva. É perdoar, é jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Charles Jones diz que daqui a 5 anos você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje. Portanto, não façamos tanta questão das coisas. Quando alguém nos ferir, e isso escutei até numa outra palestra espírita aqui em Ribeirão Preto, sofrer às vezes é involuntário, mas reviver aquele sofrimento é opcional. E muitas das doenças que nós temos, que as pessoas em geral têm, elas são causadas pela mágoa. Nós guardamos ressentimentos, nós guardamos tristezas, mágoas, e isso vai deixando o espírito, o perispírito cada vez mais doente, até que ele não possui mais reservas e joga para o corpo físico aquelas energias funestas que nós praticamos. Portanto, querer se vingar de alguém é tomar veneno e desejar que o outro morra. Por isso, vamos exercer o perdão. Vamos exercer o perdão. Devemos realmente fazer a nossa parte. Se a gente for observar, for analisar, é bem provável que os nossos algozes de hoje foram vítimas nossas ontem e hoje estão aqui cobrando acerto, cobrando reajuste. Se a gente não perdoar, daqui a pouco seremos nós os obsessores e vai ficar um círculo que não vai passar nunca, não vai acabar nunca. Façamos a nossa parte. Isso que nós devemos fazer, a nossa parte. Vamos entender que nós também não somos flores, ainda somos espinhos. Não estamos totalmente curados. Erramos, falhamos, caímos, prejudicamos os outros. E estamos aqui realmente para perdoar. A cada um será dado conforme as próprias obras. E nós podemos escolher, portanto, o futuro que teremos. Como? Aceitando as pessoas e retribuindo com gentileza, nós estaremos a evitar uma situação difícil no futuro. Essa é a resignação dinâmica também. Então, a resignação dinâmica, que o Divaldo explica tão bem, é a seguinte: é aceitar as dificuldades de hoje, mas trabalhar para que não haja dificuldades no futuro. Então, nós devemos aceitar as nossas dores de hoje, as pessoas que o céu nos envia, e como eu disse antes, são todos benfeitores. Por mais que o objetivo deles não seja exatamente esse, mas nós podemos tirar inúmeras lições através dessas pessoas. Então façamos a nossa parte. Vou verificar a hora. Vamos lá. Aí nós temos o 6º andar do prédio, pessoal. Portanto, é a 6ª virtude necessária para a nossa evolução espiritual e para que a gente alcance a felicidade. O 6º andar do prédio é a fé. Aquele que tem fé chora sem revolta e sem ódio. A fé o acalma e lhe dá confiança para esperar o amanhã. O Thomas Jefferson, 3º presidente dos Estados Unidos, tem uma frase que diz o seguinte: quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Isso é para a gente pensar. Isso é para a gente pensar. Em todas as idades tivemos preocupações desnecessárias. Vamos
começar então na juventude. A criança, o adolescente, se prepara para uma prova e aquilo lhe causa uma certa angústia, um medo. E no fim dá certo, se ela estudar, ela vai bem na prova. No dia a dia nós nos preocupamos com coisas que podem acontecer. E o Chico já dizia que, na maioria das vezes, as situações que nós tememos, elas são resolvidas sem qualquer esforço de nossa parte. Ou seja, o céu resolve por nós as situações que nós tememos. Devemos trabalhar por atenuar essas situações, mas não nos tornar escravos delas. Eu me recordo, e eu cito isso para vocês, a fé, ela realmente é capaz de nos transformar em pessoas melhores e acalmar o nosso espírito. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, de 1 ano, mas há 3 anos passei por uma perda. Eu tive uma filha que faleceu com 2 dias. E no dia que a médica me chamou e disse que realmente ela não iria suportar aquela situação, eu vim para casa, saí do hospital, assim, a Junqueira, vim para casa, me ajoelhei e disse: meu Deus, que seja feita a sua vontade, mas se a sua vontade não for a minha, só me dê forças. E não sei de onde eu tirei tanta força para suportar os dias que se passaram, os dias que se seguiram, até que a gente conseguiu ter boas notícias, o céu mandaria uma nova filhinha, enfim. E o entendimento espírita, a fé na imortalidade, as cartas psicografadas que nós recebemos, tudo isso abrandou o nosso coração porque nós sabemos que ela está viva. Então é esse tipo de situação que nós devemos nos apegar. Vamos nos apegar às mensagens. Nós somos espíritas, sabemos que ninguém morre. Nós somos espíritas, sabemos que estamos aqui só de passagem. Nós somos espíritas, sabemos que não há efeito sem causa, não há ação sem reação. E nós sabemos que se as alegrias são transitórias aqui na Terra, as dores também são. Elas são professoras ou médicas, enfermeiras, são medicamentos para a alma, são professoras que nos ensinam uma lição, e uma vez que aprendemos a lição, a professora vai embora, nós passamos de ano. Então é isso que nós temos que entender. Temos que ter fé e saber que tudo passa. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Sempre que nós nos aproximamos de Deus, através da oração ou da prática da caridade, nós nos distanciamos do inferno que há em nós mesmos. A monja Coen diz que o inferno somos nós, e somos nós. É o nosso pensamento destrutivo, negativo, nosso medo, a nossa angústia, a nossa falta de fé. É isso que temos que esquecer, que temos que nos desprender, jogar para longe. E quando eu falei anteriormente que a ganância, a cobiça, a ambição, isso faz mal porque nós temos muito mais, às vezes, do que deveríamos ter, do que poderíamos ter. Os excessos fazem mal, excessos de toda a natureza, de toda a ordem fazem mal. Busquemos o necessário para o aprimoramento do espírito, o ganha-pão sim, mas se a gente comer 15 pães por dia, a gente vai passar mal. Às vezes 1 ou 2 são suficientes. O Chico um dia disse que não entendia porque algumas mulheres têm 20 pares de sapato se elas não têm 40 pés. Então isso é muito real. Nós às vezes acumulamos e temos muito mais do que precisamos. E durante a palestra, e vale a gente ressaltar que o Jamiro, naquele período, naquela cidadezinha pacata, ele esteve no centro espírita onde o Jerônimo fez a palestra e ele fez uma palestra também. Ele pôde falar um pouco a respeito da felicidade e houve, portanto, a apresentação de um espírito que conseguiu se comunicar. E ele diz que somos nós os felizardos que mais uma noite se permitem banhar na luz do esclarecimento. O espírito Padre Nilo dizendo isso.
Nesses momentos em que nos dedicamos a receber gota a gota o remedinho capaz de tirar nossas almas do escuro da ignorância. Nesses poucos minutos, ainda nos posicionamentos para receber nesses ensinamentos as condições para conhecer e viver da felicidade. Para alguns, a felicidade é conhecer a verdade. Para outros, é vivê-la. E para outros ainda é divulgá-la. Para muitos, a felicidade é ter para si saúde e paz. Para outros, a felicidade é poder levar um remedinho a um irmão enfermo. Para muitos, a felicidade é felicidade ter nos dias frios de inverno um prato quente de sopa. A outros, a felicidade é ter oportunidade de servi-la àqueles que sentem fome. A felicidade para outros é se deitar ouvindo lá fora o barulhinho da chuva fria, trazendo sono como cantiga de ninar. Para outros, a felicidade é ir no meio da noite chuvosa levar o socorro àquele em desabrigo. A felicidade para muitos é ter nos braços seu filhinho querido. A outros, a felicidade é poder educá-lo. Para muitos, a felicidade é ter religião e uma casa que lhe acolhe a fim de praticá-la. Para outros, a felicidade é conhecer e levar ao próximo o amor e a fé. Assim podemos observar que felicidade não existe sem fé, ou seria somente licidade. A fé é que nos mostra como viver com amor os nossos dias. É preciso, isso é muito importante, é preciso acrescentar dias à nossa vida, mas acreditamos ser mais importante acrescentar vida aos nossos dias. Somente com a consciência liberta, com o coração aberto, seremos capazes de assimilar aqui na casa espírita, onde a doutrina nos coloca frente a um grande espelho para refletir em nós tudo quanto já vivemos. Esse espelho guarda sempre a imagem do homem velho, para que seja possível uma comparação com o homem que se renova. E renovar é o Cristo que nasce em nós. Renovar é o Cristo que nasce em nós. Desejamos a todos a felicidade da conquista de si mesmo, com a consciência em paz, observando sempre seus deveres, pois os direitos são reservas que fazemos nos céus. A você, meu filho, que tanto busca o sentido da felicidade, entregamos esta singela página com carinho e saudade, Padre Nilo. E ainda há, pessoal, o 7º andar do prédio. Qual seria o 7º andar, a 7ª virtude necessária para que nós alcancemos a felicidade real? A humildade. Eu costumo dizer nas palestras por aí que quando nós agimos de maneira não pensada, prejudicando as outras pessoas, sempre que nós nos sentimos superiores, a vida dá um jeito de esmagar o nosso orgulho. Através do quê? Das dificuldades redentoras, das professorinhas que passam pela nossa existência. Então devemos entender que sem humildade não somos absolutamente nada. Vale ressaltar que os homens e as mulheres mais iluminados que passaram por aqui foram os mais humildes. Eu posso dizer alguns, Irmã Dulce, eu posso dizer Madre Teresa de Calcutá, eu posso dizer Mahatma Gandhi, eu posso dizer Chico Xavier, Emmanuel, Alcione e por aí vai, Jerônimo Mendonça, que há muitos séculos, inclusive antes de Cristo, foi alguém muito complicado, muito difícil, e hoje um espírito de fato muito iluminado, de acordo com algumas obras que ele próprio ditou e que contam algumas das existências pregressas que ele teve. O Jerônimo diz que você sabe, são palavras do Jerônimo, você sabe porque o mar é tão grande, tão imenso, tão generoso, é porque ele teve a humildade de se colocar abaixo de todos os rios. Sempre que nós nos curvamos para um irmão, nós somos gigantes aos olhos de Deus. Sempre que nós crescemos frente a alguém, nós somos rebaixados pela vida que nos ensina o caminho através das dificuldades.
Aí no final da palestra, quem se pronunciou foi o próprio Jerônimo, na palestra do Jamiro, e ele diz o seguinte: todo mundo quer ser feliz, pois isso é um desejo natural do ser humano. Mas mesmo desejando ser feliz, por que muitos não conseguem? A gente ouve as pessoas dizerem que dariam tudo para serem felizes, ou que pagariam pela felicidade. Qual o preço que vocês pagariam pela felicidade? Pois podem acreditar, a felicidade não tem preço, a felicidade é de graça. A felicidade não é o destino, pessoal, a felicidade não é o destino e sim o trajeto. Palavras do Jerônimo. Não estamos vivendo para um dia alcançar o final feliz e pronto. É preciso entender que há momentos de prazer e há momentos de aprendizado. O prazer não ensina, ou muito pouco ensina. No entanto, sem ele a vida se torna insuportável. A dor ou os desafios é que vão nos ensinar, e então, depois de aprender o real sentido da vida, é que também o prazer não se transformará em futuro sofrimento. A vida é repleta de ciclos, igual às ondas do mar que vêm e vão. Tudo é um ciclo. Assim como as crianças pulando corda, observem que há o momento exato de entrar e sair, caso contrário, a corda vai nos derrubar. Há uma dinâmica entre a subida e a descida. Não se pode ser feliz somente de um jeito. Portanto, é preciso desfrutar não somente o sol, mas também a lua. Aproveitar a calmaria, mas aprender com a tempestade. Sorrir com as vitórias e aceitar as derrotas sem revolta. Sentir gratidão pela mão que ampara, mas entender e perdoar a quem nos ofende. Não perder a oportunidade de ser feliz em algum momento, pois aprender é tão bom quanto sentir prazer. Os felizes são os que aprendem com as dificuldades, os infelizes são os que se revoltam com elas e se julgam vítimas do destino. Finalmente, a felicidade não é o que as pessoas têm, e sim o que elas são. De novo, a felicidade não é o que as pessoas têm, e sim o que elas são. Não é o que carregamos durante a viagem da vida, e sim como nos sentimos durante essa viagem. Não é pensar no quanto vai ganhar em cada situação, mas no quanto irá aprender. Vivemos um período de pandemia, meus irmãos. Um período de dificuldades. Para onde a gente olha, há sofrimentos econômicos, sofrimentos relacionados à doença. E é preciso que a gente entenda que é tudo transitório, tudo vai passar. Deus manda as dificuldades, mas já sabe quando é que elas serão eliminadas, quando é que elas serão vencidas. Tenhamos tranquilidade para entender, tenhamos tranquilidade para aceitar. É muito mais fácil a gente passar por uma tormenta tranquilos do que ansiosos, do que rebeldes à causa. E aí o próprio João Mineiro, ele tem mais algumas lições, eu já vou me preparando para o encerramento da palestra. Ele diz: em sua caminhada pela vida, observe as pequenas coisas, pois lá no final você verá que elas é que eram as mais importantes. Eu, por exemplo, não abro mão de estar com a minha família. Trabalho o necessário, o suficiente, não para acumular. Quando eu perdi minha filha, a primeira, disse até logo, ela foi embora. Eu sabia que quando Deus me permitisse uma segunda oportunidade, não deixaria isso passar. Portanto, eu e minha esposa somos viciados em passar momentos com a nossa filhinha, pois ela é o grande presente que a vida nos deu. A verdadeira riqueza é aquela que o dinheiro é incapaz de comprar. Tudo que o dinheiro compra não é tão valioso assim. A Ferrari que o dinheiro compra é só um carro. Agora, os nossos filhos, as nossas relações, os nossos bichinhos de estimação, isso o dinheiro não compra. Isso é o que pode nos proporcionar muita alegria, muito contentamento. Observe os detalhes de tudo, pois são eles que muitas vezes são motivos de êxito ou fracasso. Não viva com a mente e o coração no passado, pois assim você perderá a beleza
aliás, a leveza nos dias de hoje. Saiba ouvir as pessoas, pois assim aprenderá o que não sabe. De todas as atitudes humanas, preocupar-se é a menos produtiva, pois a maior parte do que tememos nunca acontece. De novo, de todas as atitudes humanas, a preocupação é a menos produtiva, pois na maioria das vezes aquilo que tememos não acontece. Por fim, saiba que a mágoa é a mais pesada do que o mal que lhe fizerem, portanto, carregá-la é sofrer muito mais. Lembrando das palavras do Divaldo, que o mal que nos fazem não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que nós praticamos, pois nos torna pessoas piores. Então, meus irmãos queridos, façamos uma oração de encerramento, que todos possam fechar seus olhos, todos fechem seus olhos, e que a gente encerre com a oração Vem Celeste, Amigo Vem, do Divaldo Franco. Em uma de suas palestras ele diz essa oração, fiz questão de escrevê-la para poder orar aqui com vocês, pois é uma prece magnífica. Vem Celeste Amigo, vem tomar conta de nós. Sem contigo debatemos nas sombras da agonia, sem ti cairemos no abismo da loucura e da deserção. Vem ter conosco, Celeste Amigo, vem. Já estivemos ao teu lado ontem e tergiversamos. Não tivemos a coragem de ser-te fiéis. Mas agora que nos embalas com a certeza da imortalidade, ajuda-nos a atravessar a noite de amarguras e alcançar a madrugada repleta de luzes e de bênçãos. Vem, Celeste Amigo, vem. Não temos outro roteiro a seguir senão a balada da tua voz de ovelha mansa, que desce até o córrego para confraternizar com o lobo voraz. Vem, Celeste Amigo, vem, e dá-nos o teu bastão, para que não tropecemos na estrada ínvia que percorremos e possamos galgar a montanha da plenitude. Vem, Celeste Amigo, vem, e apieda-te da nossa dificuldade de crescer e de servir, porque nós te amamos. E sabendo que tudo amas e que tudo somente nos fizestes no fim 2 pedidos, que nos amássemos uns aos outros para que todos soubéssemos que éramos o teu discípulo e nunca fizéssemos a outrem o que não desejássemos que outros nos fizessem. Vem, Celeste Amigo, vem, e reina no país das nossas almas, abençoando-nos e despedindo-nos, para que possamos avançar até o momento glorioso do nosso encontro, quando nos dirás brandamente, agora repousa. Servo da minha alma, já atravessaste a porta estreita. Eu estou aqui contigo, não temas nunca. Então, meus irmãos queridos, esta foi a palestra de hoje. Eu espero que algum entendimento em relação às lições passadas pelo Jerônimo, passadas pelo Chico, passadas pelo autor do livro, possam nos transformar de alguma forma. E que, caso vocês queiram, peço que acessem o grupo Espiritismo pelo Mundo, é mais um dos vários grupos espíritas, e os trechos desta palestra eu colocarei lá também. Então, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e excelente semana a todos.